cumprimentando também advogados e advogadas aqui presentes, servidores e servidores. Faço o pregão do primeiro feito. Ministro Gilmar Mendes, boa tarde. Faço o pregão do primeiro feito, ação direta de inconstitucionalidade 2527 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em sessão virtual, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes destacou o feito e, portanto, principiaremos com o relatório, a sustentação oral, cuja aqui já consta, e, na sequência, o início da votação. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, só queria informar, Pois não, ministro Gilmar. A ministra Carmen e eu conversamos sobre essa matéria e eu estou acompanhando o seu voto, já foi devidamente ajustado, de modo que, em nome da economia do tempo... Eu ia fazer, na verdade, ministro, cumprimentando também o presidente, os senhores ministros, procurador-geral, advogado e advogada, eu ia fazer um resumo de todo o caso, considerando que, para alguns eu até hoje passei o voto, peço desculpa ao ministro Zanin, que não tinha mandado, porque estava no TSE até agora mesmo, mas como há uma sustentação oral, vou fazer apenas o resumo do relatório, porque, mas enfim. Muito obrigado. Presidente, senhores ministros, esta é uma das ações mais antigas que eu tenho tido no gabinete. Foi ajuizada aqui há 24 anos atrás, 14 de setembro de 2001, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, contra a medida provisória 2226 de 2001, que tratava de alterações na consolidação das leis do trabalho. E, basicamente, o artigo 896-A, que estabeleceu, então, que o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a regulamentação no regimento do procedimento do processamento da transcendência no recurso de revista, e o artigo 3º, que se relacionava ao artigo 6º da Lei 94/69, que foi, então, renumerado. O autor, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, argumentou que o dispositivo seria inconstitucional por ausência dos requisitos da medida provisória, urgência e relevância, que o artigo 246 vedava a regulamentação por medida provisória de dispositivo legal alterado por emenda constitucional e que caberia à lei, não ao regimento interno, dispor sobre competências da Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, introduzindo como foi o princípio da transcendência. Afirmava ainda que os artigos 1º e 2º da medida provisória ofenderia dispositivos constitucionais, argumentou com o princípio da razoabilidade, pediu suspensão liminar da medida provisória e, ao final, a declaração de inconstitucionalidade daquele documento. A Advocacia Geral da União, então, manifestou-se pela inexistência dos requisitos da medida provisória. Em 2002, o requerimento cautelar foi examinado por este Supremo Tribunal Federal, que não tem entre nós, os integrantes atuais, nenhum dos membros do tribunal que participaram daquela sentada. Naquela ocasião, o relator era a ministra Ellen Grace, e ficou decidido, então, que os artigos, a suspensão da eficácia dos artigos 2º e 3º, e eu tinha votado relativamente só ao 3º, sucedendo ao ministro Nelson Jobim numa sentada. No mérito, a Advocacia Geral da União opinou. Muito obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor ministro presidente, Edson Fachin, excelentíssima senhora ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, decano dessa corte, na pessoa de quem saúdo todos os demais ministros. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, colegas da advocacia, estudantes de direito e servidores dessa casa. Como bem referido pela ministra, esse é um processo de 2001 e hoje eu tenho a honra de sustentar em nome do Conselho Federal da OAB uma matéria que impacta a advocacia trabalhista, mas também todos os jurisdicionados. Como bem referido no voto de Vossa Excelência, um brilhante voto proferido pela ministra Carmen Lúcia, parte dos dispositivos daquela medida provisória que teria alterado a CLT acabou perdendo o objeto ao longo do processo, especialmente no que diz respeito ao artigo 3º, que restou revogado com a reforma trabalhista. No entanto, Excelências, o dispositivo ora em questão, que é o artigo 1º da medida provisória, que alterou a CLT e trouxe
uma nova regulamentação para o recurso de revista, trazendo a hipótese de transcendência, ele ainda subsiste na CLT, através do artigo 896-A da CLT. E essa é, portanto, a matéria objeto da sustentação da ordem. Isso porque ficou ali definido que o Supremo Tribunal Federal, no recurso de revista, examinaria previamente se a causa ofereceria a transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social e jurídica. E nesses aspectos, excelências, é que se verifica a necessidade de apreciação por essa Corte dessas questões. Indago a Vossa Excelência para julgamento, ação direta de inconstitucionalidade por omissão 73. Relator, ministro Luiz Roberto Barroso, indago a Vossa Excelência. Ministro Barroso, posso fazer o pregão? Por favor, à disposição. E aqui, requerente é o Procurador-Geral da República, consta da memória desse feito que, após a leitura do relatório e a realização da sustentação oral, o julgamento foi suspenso. Falou pelo amicus curiae Central Única dos Trabalhadores, o doutor Ricardo Quintas Carneiro. Isto se deu em 28 de agosto de 2024. Na regulamentação de um específico dispositivo constitucional, que é o artigo 7º, inciso 27 da Constituição, que tem o seguinte teor. O caput diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Inciso 27. Proteção em face da automação na forma da lei. O Procurador-Geral sustenta que a proteção constitucional em face da automação impôs ao legislador o implemento de medidas direcionadas a proteger o trabalhador diante da progressiva dispensa do trabalho humano substituído por dispositivos autômatos. Afirma que essa substituição está cada vez mais crescente e menciona que um estudo concluiu que cerca de 50% dos postos de trabalho no Brasil, em função da automação, irão desaparecer e que essa situação foi agravada pela pandemia da Covid-19. Essa é basicamente a capitulação desta ação. O Senado Federal manifestou-se pela improcedência do pedido, a Câmara dos Deputados, da mesma forma, entendeu não haver mora inconstitucional e, igualmente, o Advogado-Geral da União, a Central Única dos Trabalhadores, manifestou-se pela existência de mora.